E aí, galera Cruz Maltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. A chegada de Thiago Mendes ao Vasco na janela de transferências do meio do ano gerou grandes expectativas entre os torcedores. O volante de 33 anos, com uma carreira consolidada em clubes de renome como São Paulo, Lyon e Lille, foi visto como uma adição valiosa ao elenco comandado por Fernando Diniz. Sua experiência internacional e a qualidade de seu futebol foram fatores que acentuaram as esperanças de que ele pudesse ser uma peça-chave no meio de campo vascaíno, trazendo consistência e liderança ao setor. No entanto, o que parecia ser uma contratação promissora acabou não se concretizando da maneira esperada, e Thiago Mendes ainda busca seu espaço no time. Desde sua estreia, o jogador participou de 7 jogos com a camisa do Vasco, mas sua presença foi discreta. Em sua única partida como titular, contra o Juventude, na 14ª rodada, Thiago não conseguiu se destacar como o clube imaginava. Com a sequência de jogos, a falta de entrosamento e a chegada de novos jogadores ao elenco, o volante foi perdendo terreno, e sua titularidade foi sendo cada vez mais questionada. Em setembro, uma lesão na panturrilha direita o afastou ainda mais das partidas, limitando suas chances de mostrar seu potencial. Embora tenha participado normalmente dos treinos, a recuperação da lesão não foi suficiente para garantir seu retorno ao time titular. Enquanto Thiago Mendes lutava para reconquistar seu espaço, outros jogadores começaram a se destacar e a se firmar como peças fundamentais no esquema de Fernando Diniz. O retorno de Barros, que estava emprestado ao América Mineiro e voltou para ser um pilar no meio-campo, foi um exemplo claro de como o treinador conseguiu encontrar alternativas no elenco. Além dele, Hugo Moura, Tietê e Matheus Carvalho ganharam mais oportunidades e, atualmente, estão à frente de Thiago na disputa por uma vaga no time titular. A concorrência acirrada e o bom momento de outros jogadores fizeram com que o volante ficasse relegado ao banco de reservas, uma posição que parecia improvável quando foi contratado. Mesmo assim, Thiago Mendes não deixou de ser uma opção para o treinador, sendo constantemente relacionado para as partidas do Campeonato Brasileiro. Nos confrontos contra Fortaleza, Fluminense e Bragantino, o volante foi uma das opções no banco, mas não teve a oportunidade de entrar em campo. Isso evidencia como a concorrência no elenco vascaíno está forte, como Fernando Diniz tem diversas opções no meio de campo para escolher, o que coloca Thiago em uma situação delicada. Com um contrato até 2027, o futuro do jogador no clube ainda é incerto, especialmente se ele não conseguir recuperar seu espaço e mostrar a que veio. O próximo grande teste para Thiago Mendes será o confronto contra o São Paulo, que acontece no próximo domingo, em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é crucial para o Vasco, que está em busca de uma vaga na Libertadores e precisa de todos os seus jogadores no melhor nível possível. Thiago terá a chance de, quem sabe, mostrar ao treinador e à torcida que ainda pode ser útil ao time, caso tenha oportunidade de entrar em campo. Resta saber se ele conseguirá reverter a situação e conquistar, finalmente, o seu lugar entre os titulares ou se, com o tempo, acabará se tornando mais uma sombra no banco de reservas. A história de Thiago Mendes no Vasco ainda está em aberto, mas a torcida continua na expectativa para ver o desenrolar dessa trajetória. Rumores começaram a circular e já estão agitando o torcedor vascaíno. Rony, atacante do Atlético Mineiro, pode estar a caminho de São Januário. Com uma carreira marcada por títulos e gols decisivos, o jogador se tornou uma referência no futebol brasileiro, principalmente após sua passagem de sucesso pelo Palmeiras, onde conquistou a Copa Libertadores e se destacou como um dos principais nomes da equipe. Agora, o rumor de sua transferência para o Vasco desperta grande expectativa entre os torcedores, que veem em Rony o reforço necessário para dar mais força ao setor ofensivo do time. Sua velocidade, dribles e presença de área seriam um trunfo importante para o esquema de Fernando Diniz. A chegada de Rony ao Vasco representaria não apenas um reforço de peso, mas também uma aposta em um jogador com vasto conhecimento de competições internacionais e grande experiência em momentos decisivos. No Atlético Mineiro, ele segue sendo uma peça importante, com a habilidade de desequilibrar nas partidas mais exigentes. Se o acerto for confirmado, o atacante traria ao Vasco uma nova dinâmica no ataque, com um estilo de jogo mais veloz e vertical, características que poderiam fazer a diferença no restante da temporada. Para a torcida vascaína, o nome de Rony gera confiança, e o desejo de vê-lo brilhando com a camisa cruzmaltina já é uma realidade palpável. Rony tem sido um dos principais destaques do futebol brasileiro nos últimos anos, consolidando sua carreira com performances impressionantes no Palmeiras. Seu nome ficou marcado principalmente pelas atuações decisivas nas finais da Copa Libertadores, onde foi protagonista, tanto na conquista de 2020 quanto no tricampeonato de 2021. O atacante tem se destacado pela velocidade avassaladora, dribles desconcertantes e faro de gol afiado, sendo uma das peças mais importantes no esquema do time alviverde.
Sua habilidade de se posicionar no momento certo e concluir as jogadas com precisão, além da sua capacidade de criar jogadas, tornam-no um atacante completo e temido em competições de alto nível. Após se firmar como titular absoluto no Palmeiras, Rony se tornou um jogador crucial, contribuindo significativamente para os títulos nacionais e internacionais da equipe. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. Nos últimos 2 anos, Rony tem mostrado seu talento de forma indiscutível, mantendo-se como um dos atacantes mais decisivos do futebol brasileiro. Durante as temporadas de 2022 e 2023 pelo Palmeiras, o jogador se destacou em momentos cruciais, incluindo sua contribuição para a conquista da Copa Libertadores de 2021 e sua sólida performance na campanha de 2022, onde se tornou o maior artilheiro do clube na competição. Sua velocidade impressionante, habilidade no drible e precisão na finalização continuaram a ser suas maiores qualidades, tornando-o uma ameaça constante para qualquer defesa. Agora, se sua possível transferência para o Vasco se concretizar, ele poderia ser a peça que falta para alavancar o time. Com um estilo de jogo que combina agressividade e inteligência, Rony poderia se encaixar perfeitamente no esquema de Fernando Diniz, trazendo dinamismo ao ataque cruzmaltino e oferecendo a experiência necessária para enfrentar os desafios do Campeonato Brasileiro. Seu impacto no Vasco, com sua capacidade de decisão e visão de jogo, tem o potencial de transformar o time em uma força a ser reconhecida. A possível chegada de Rony ao Vasco vem gerando um burburinho enorme entre os torcedores e promete mexer com a expectativa da temporada. Com tanta experiência e gols importantes no currículo, muitos cruzmaltinos já se perguntam até que ponto sua presença pode mudar a dinâmica do time. A torcida tem um papel fundamental nessa narrativa, e essa é a hora de manifestar suas expectativas. Rony é conhecido por decidir partidas nos momentos mais críticos, e imaginar o atacante vestindo a camisa do Vasco acende a imaginação de quem acompanha o clube de perto. Além do talento, Rony traz consigo a experiência de competições internacionais e títulos de peso, algo que poderia agregar muito ao elenco vascaíno. Mas a pergunta que não quer calar é como o torcedor enxerga essa adaptação ao estilo de jogo do Vasco. Será que ele conseguiria imprimir sua velocidade e criatividade na equipe? Cada opinião importa, pois é o público que sente na pele os resultados dentro de campo e vive cada lance como se fosse o próprio jogo. A expectativa é alta e a curiosidade só aumenta. Por fim, é hora de o torcedor se posicionar. A chegada de Rony poderia significar mais gols, mais jogadas decisivas, quem sabe, uma temporada mais consistente para o Vasco. Mas será que o atacante corresponderia às esperanças? A hora de sonhar é agora, e a voz da torcida faz toda a diferença nesse momento de especulação. Cada comentário, cada análise e cada torcida nas redes sociais ajudam a desenhar o que pode ser o futuro do Vasco com Rony em campo. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.